Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 17 do livro do Eclesiástico. Hoje a gente tem 3 temas muito bonitos que este capítulo trata. Sobre a criação, logo no início, falando sobre a criação, né? Logo depois, o texto vai trazer para a gente sobre algo muito, muito importante da gente trazer para a nossa, para a nossa reflexão, mas que é um tema também que perpassa a Bíblia. A aliança, né? A aliança que Deus faz com a humanidade. E logo depois termina falando da penitência. Da penitência, mas uma alusão ao final, ao juízo final. Muito interessante. Volto a dizer a você, o livro do Eclesiástico é um livro sapiencial e ele tenta então, tenta e consegue, né? Nos instruir, nos educar na lei, nos profetas, na sabedoria, né? Naquilo que Deus quer passar ao nosso coração. Muito bonito mesmo, o livro do Eclesiástico é muito, muito completo, muito completo. E eu gosto muito do livro do Eclesiástico, gente, porque é um livro muito próximo aos evangelhos. Já falei isso para você. Um livro que é escrito aí 180 anos antes de Cristo, então é muito próximo, né? Muito próximo. Tá bom? Vamos lá, gente. Então vamos fazer o seguinte, você vai dar um like no vídeo, isso, por favor, dá um like no vídeo aqui. E agora você também vai fazer o seguinte, vai se inscrever no canal. Se você já se inscreveu, o meu agradecimento profundo. Se não se inscreveu, se inscreva agora. E eu quero pedir para que você convide mais 2 pessoas para se inscrever no canal. Isso, chama aí, ó, quem você conhece. Primeiro explica o que é o nosso projeto. O nosso projeto, o nosso ideal é ler a Bíblia todinha. Mas não é ler a Bíblia como qualquer um, não. Lendo, papapá. Não é ler a Bíblia como papagaio, né? É ler a Bíblia entendendo a época, os costumes, né? A cultura, né? E fazendo um estudo exegético da Bíblia, tá bom? Vamos lá então? E a gente assim vai ler a Bíblia inteira. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler o capítulo 17. Falei para você, primeiro momento sobre a criação, segundo momento sobre a aliança e no terceiro momento ali falando sobre a penitência. Vamos lá. Deus criou o homem da terra, formou-o segundo a sua própria imagem e o fez de novo voltar à terra. Revestiu-o de força segundo a sua natureza, determinou-lhe uma época e um número de dias. Deu-lhe domínio sobre tudo que estava na terra. Fê-lo temido por todos os seres vivos, fê-lo senhor dos animais e dos pássaros. De sua própria substância, deu-lhe uma companheira semelhante a ele. Com inteligência, língua, olhos, ouvidos e juízo para pensar, cumulou-os de saber e inteligência. Criou neles a ciência do Espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria e mostrou-lhe o bem e o mal. De novo, o tema do bem e o mal. Pôs o seu olhar nos seus corações para mostrar-lhes a majestade de suas obras, a fim de que celebrassem a santidade de seu nome e o glorificassem por suas maravilhas, apregoando a magnificência de suas obras. Deu-lhes, além disso, a instrução, deu-lhes a posse da lei da vida, concluiu com eles um pacto eterno e revelou-lhes a justiça de seus preceitos. Viram com os próprios olhos as maravilhas de sua glória, seus ouvidos ouviram a majestade de sua voz. Guardai-vos, disse-lhes ele, de toda iniquidade. Impôs a cada um deveres para com o próximo. O proceder deles lhe está sempre diante dos olhos, nada lhe escapa, pois um príncipe à testa de cada povo, Israel, porém, foi visivelmente quinhão do próprio Deus. Todas as suas obras lhe são claras como o sol, e seus olhos observam sem cessar o seu proceder. As leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que cometem estão diante do Senhor. A esmola do homem é para ele como um selo, e ele conserva a beneficência do homem como a pupila dos olhos. Depois se levantará para dar a cada um o que lhe é devido, e ele os fará voltar às profundezas da terra. Aos penitentes, porém,
abre o caminho da justiça, conforta os desfalecidos e conserva-lhes a verdade como destino. Converte-te ao Senhor, abandona os teus pecados, ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Volta para o Senhor, afasta-se de tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e os juízos de Deus. Permanece firme no estado em que Ele te colocou e na oração constante ao Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te detenhas no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. Após a morte, nada há mais. Após a morte, nada mais há. O louvor terminou. Glorifica a Deus enquanto viveres. Glorifica-o enquanto tiveres vida e saúde. Louva a Deus e glorifica em suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o perdão que concede àqueles para que eles se voltam. Pois não se pode encontrar tudo nos homens, porque os homens não são imortais e se comprazem na vaidade e na malícia. O que há de mais luminoso do que o sol? E, entretanto, eles têm eclipses. O que há de mais criminoso do que os pensamentos da carne e do sangue? Ora, isso será castigado. O sol contempla a multidão dos astros do céu, enquanto que todos os homens são apenas terra e cinza. Muito bem, gente. Eu expliquei para você no começo que nós temos um esquema, né, nesse capítulo 17. Primeiro fala da criação, depois fala da aliança e depois fala da penitência. Muito bem. O texto é muito claro ao dizer e trazer para a gente o relato da criação. Deus criou o homem da terra, ou seja, volta aquele tema de Gênesis. Deus tirou o homem do pó da terra, formou segundo a sua própria imagem. Isso é importante, segundo a sua própria imagem. Aquela afirmação que nós nunca podemos esquecer. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? E nós voltamos à terra justamente porque da terra nós viemos e voltamos para a terra. Aí o texto, aqui o versículo 17, o capítulo 17 vai falando, revestiu de força segundo a sua natureza, determinou o tempo que ele vai viver, ou seja, o homem não vive para sempre, né? Quando a Bíblia fala assim, determinou-lhe uma época e um número de dias, não significa assim, eu vou viver 60 anos, você vai viver 80, não é isso, não é que está determinado você viver 80, 90, não é isso, está determinado que nós não vamos viver para sempre aqui nessa terra. Então, o que está deu para eles, né? Determinou uma época e um número de dias, ou seja, não vai viver muito tempo. Ou seja, não é muito tempo mesmo não, que a gente vive. Se a gente vive 100 anos, isso não é nada diante da eternidade. O texto ainda continua dizendo, deu domínio sobre o que está na terra, né? Fê-lo temido por todos os seres vivos. É interessante o que acontece aqui. Nesse texto, o autor faz questão de dizer, deu inteligência, língua, olhos, ouvido e juízo para pensar. O homem, e deu depois para ele, cumulou de saber e inteligência. O homem é o único que tem isso. Ele consegue saber que ele é, ele consegue ter inteligência e ele tem juízo, né? Os animais não têm. Os animais não têm essas operações do pensamento. A simples apreensão, como os filósofos diziam, né? Simples apreensão, juízo e raciocínio, né? Não consegue, né? O homem tem. E é isso que faz o homem ser semelhante a Deus, né? Os animais foram criados, o cachorrinho, o cavalo foi criado à imagem e semelhança de Deus? Não. Eles não têm juízo, eles não conseguem ter um raciocínio, eles não conseguem ter inteligência, né? Não conseguem, né? São seres sensíveis, né? Sente dor, sente tristeza, sente alegria, mas não consegue ter inteligência, não consegue ter raciocínio, não consegue ter juízo, não consegue ter essas operações básicas do conhecimento, né? Então, gente,
O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus dessa forma. E é interessante que o texto vem embaixo e fala assim, ó, deu para ele, mostrou, criou neles a ciência do Espírito, encheu o coração de sabedoria e mostrou-lhes o bem e o mal. De novo, o tema dos dois caminhos. Já falei que esse tema dos dois caminhos, ele perpassa a Bíblia inteira. Deus mostrou o que é certo e o que é errado. Deu a Escritura, deu os profetas, deu o conhecimento, fez ele conhecer tudo. Agora, quem vai decidir? Você. Porque se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou com liberdade. Ah, mas Deus podia ter feito de outro jeito, não deixar a gente fazer o mal. Não, isso não é criar a imagem e semelhança dele. Tem que dar liberdade. E Deus mostrou, olha que interessante, deu instrução, deu a posse da lei da vida. Ou seja, está aqui, ó. Quando eu disse para você que o texto fala da criação e depois fala da aliança, quando Deus faz aliança com o seu povo, Ele fala, ó, é o seguinte, eu vou fazer uma aliança com você, mas vou colocar diante de você o bem, o mal, a água e o fogo, vou colocar diante de você tudo que deve ser feito, vou te falar o que precisa saber, vou colocar os deveres, impôs a cada um deveres para com o próximo. Você deve tratar seu próximo assim, você deve tratar a terra assim, você deve... Tudo isso revelado pelos profetas, revelado pela lei, revelado por tudo. Deus deu tudo isso e concedeu tudo isso. Agora, quem decide o que deve ser feito e o que não? É você. É você, meu filho. É você. E aí, então, o que acontece? Nós temos aqui, como eu disse, Deus criou o mundo, fez aliança com o seu povo, mostrou o que é certo, mostrou o que é errado, mostrou como a gente deve agir com o próximo, mostrou como a gente deve fazer o melhor, e agora está nas suas mãos. E aí logo depois o texto vem dizendo que Deus é um grande juiz que vai julgar você, se fez certo, se fez errado. Né? Seremos responsabilizados por aquilo que nós fizemos de certo e errado. Fizemos certo? Ok. Vinde para junto de mim, benditos do meu Pai. Ah, fizemos errado? Afasta-te de mim. Então, no final, Deus se apresenta como um grande juiz mesmo. Olha aqui, versículo 19. Olha aqui, ó. Depois se levantará para dar a cada um o que lhe é devido, e ele o fará voltar às profundezas da terra. Depois que Deus criou você, depois que Deus mostrou o caminho, depois que Deus falou o que deve ser feito, e depois que Deus confiou em você para que seja feito certo, Ele vai voltar no final e vai dizer, agora eu quero que me dê conta. Me dê conta. Quem fez certo, vem junto para mim. Quem fez errado, afasta de mim. Isso depois é corroborado em Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Quando Jesus fala assim, ó, eu tive com fome, eu tive com sede, eu tive nu e tal. Vocês fizeram isso para me ajudar? Vocês fizeram isso para me trazer comida, roupa, me visitar como doente e tal? Ah, não? Tá. Quem fez? Vinde benditos do meu Pai, porque você fez isso a mim. Ah, não fez? Afasta-se de mim. É isso aqui que está aqui. Deus criou, Deus mostrou o que é certo, você sabe o que é errado, está nas suas mãos decidir. Ah, escolheu errado? Escolheu certo? Tá certo? Escolheu certo? Depois se levantar para dar a cada um o que lhe é devido. Tá bom? É assim. Ah, mas aí Deus não é misericordioso. Não, Deus é misericordioso o tempo todo. Ele vai fazer sempre o bem, mas a consequência dos nossos atos não está na mão de Deus. Não está na mão de Deus. Tá bom? Muito bem, vamos lá, que é importante lembrar o seguinte. Versículo 6, só para a gente entender versículo 6, olha que interessante. Criou neles a ciência do Espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria e mostrou-lhes o bem e o mal. Duas coisas aqui. Primeiro, encheu-lhes o coração de sabedoria. Tá. Para os hebreus, o coração era o lugar onde ficava a inteligência. Para nós, a inteligência fica onde? Na cabeça, né? A inteligência fica na cabeça, nas sinapses nervosas. Não, mas para o hebreu, naquela época, a inteligência ficava aqui, ó, no coração.
né? No coração. E aí, outra coisa importante desse versículo é: mostrou-lhes o bem e o mal. Aquele tema dos dois caminhos. Diante de ti põe a vida e põe a morte. É isso. Diante de você está o bem e o mal, a vida, a morte, a água, o fogo. Escolhe. Escolhe e aceita as consequências. Escolheu o mal? Aceita as consequências. Escolheu o bem? Será feliz. Tá bom? Versículo 7. Eu estava falando da inteligência, né? 7. Pôs o seu olhar nos seus corações para mostrar-lhes a majestade de suas obras. Só para, como a gente lembrar, o olhar está muito ligado, o olhar, né? Os olhos têm uma certa ligação com a inteligência, né? Porque os olhos, né? Aquilo que você conhece, aprende né? Pela inteligência, passa pelos olhos. Então, os hebreus, eles tinham essa certa ligação dos olhos com a inteligência. Por isso que falou assim, por isso que diz assim, pôs o seu olhar nos seus corações. Coração é o lugar da inteligência, então o olhar também é que liga com essa inteligência. Aquilo que eu acabei de falar para você, no versículo 19, né? 19, olha que interessante, volta a falar aqui, Depois se levantará para dar a cada um que lhe é devido, e ele os fará voltar às profundezas da terra. Esse depois aqui, na verdade, em muitas Bíblias está escrito no fim. No fim, ele voltará para dar a cada um que é devido. Então, na verdade, esse fim aqui, ele faz uma alusão ali ao juízo final, que é tratado por Jesus, quando Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 34, quando Jesus fala, vinde benditos do meu Pai, porque eu estive com fome e me deste de comer, eu estive com sede e me deste de beber, eu fui estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste. É esse texto aqui mais ou menos, ou seja, eu virei cobrar. No final, Deus vai pedir conta. E vai pedir conta por quê? Porque Ele colocou diante de você o bem e o mal. O que você escolheu? O que você escolheu como mal, você aceita as consequências. Não é porque Deus seja mal, não. É porque você escolheu essa consequência do mal. Tá bom? Mas quem escolheu o bem, nós vamos ter aquilo que Jesus deixa claro para a gente. Vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Tá bom? Vamos lá então. E no versículo 31, sobre essa questão do pecado original, é muito interessante lembrar. O sol contempla a multidão dos astros do céu, enquanto que todos os homens são apenas terra e cinza. Ou seja, aqui está falando de uma certa inclinação que o homem tem do pecado, para o pecado, né? Está aqui, O que há de mais criminoso do que o pensamento da carne e do sangue? Isso será castigado. Ou seja, o homem tem uma certa inclinação para o pecado. Essa inclinação, a teologia chama, eu já falei para vocês aqui, de concupiscência. Por que nós temos essa inclinação para pecar? Por que existe dentro de nós uma inclinação para pecar? Por quê? Porque o pecado original, lá das origens, deixou uma marca em nós, uma marca muito ruim, que faz com que a gente tenha inveja, que faz com que a gente se saboreie uma alegria sobre o sofrimento do outro, que não deixa a gente ter, né, um coração aberto para ver a felicidade do outro, não se alegra com a felicidade do outro, né? Então essa inclinação, é egoísta, né? Quer acumular, quer ser mais do que o outro, é soberbo. Por que isso que nós temos? Por que está dentro de nós esse sentimento? É uma marca do pecado original. Então, cuidemos muito nas escolhas que nós fazemos, porque às vezes o nosso coração quer nos fazer pender para o lado do pecado, né? Porque existe essa inclinação. Mas a gente precisa resistir e dizer, eu não quero isso, eu não quero. Mesmo que o meu coração queira, eu não quero. Et crutim domini, fugit partes adversas, vite teleo detribiuda, radix David. Aleluia.